As 7 mentiras que Jesus era vegetariano. Quarta parte. Publicado por Adventistas Unidos a favor da Reforma se sentindo abençoado. 5. Novamente vemos que Jesus dá o peixe para seus discípulos, imitando os mesmos gestos de tolerância para com os ignorantes, tolerando a crença do outro e o aceitando, mas não come os peixes. Vejam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então, lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar, mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 covados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima, peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, e lhes deu, e, de igual modo, o peixe. João 21, versículos 4 a 13. 6. Aqui vemos um verso, que se for lido rapidamente sem atenção, faz você acreditar que Jesus comeu o peixe e o mel, mas apenas lhe foi apresentado os dois, e Jesus comeu o mel na presença deles, pois Jesus era vegetariano e não comeria o peixe, vejam. E, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, versículo 41 a 44. Jesus diz que importava se cumprir o que estava escrito sobre ele na lei e nos profetas, mas o que diz os profetas sobre essa atitude dele? O profeta Isaías diz que o Messias, Jesus, comeria apenas manteiga e mel. Vejam. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Ele será nutrido com manteiga e mel até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Isaías 7, versículos 14 a 15. 7. Nesses outros versos, Jesus explica que ele é o pão da vida que quem come a carne dele e bebe seu sangue, estará em ligação com Deus e estará salvo. Jesus faz uma comparação de linguagem de duplo sentido, com o mesmo maná que Deus deu no deserto para Israel, que descia do céu e sustentava aquele povo, não permitindo que eles morressem naquele deserto. Jesus estava dizendo que ele era a mesma coisa, só que sustentava não só aqui nessa vida, mas também para a vida eterna, e assim como quem obedecia a Deus no deserto ao comer o maná, estaria salvo e em comunhão com Deus. Assim aconteceria com os que comessem o pão da nova aliança. Vejam. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes: Pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6, versículo 31 a 35. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu, nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. João 6, versículos 48 a 58. Continua. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.